A paz seja convosco a todos, queridos amados irmãos. Que as bênçãos do nosso Deus e do nosso Senhor e Mestre, justiça e justificação de Deus para todos nós, que o receber, suas misericórdias, seu amor, seja multiplicados a todos vós, hoje e sempre. Amém. Em qualquer parte do Brasil ou do mundo que possam estar me vendo, sintam-se abraçados por Deus Todo-Poderoso. Amém. A mensagem que quero trazer para a nossa reflexão hoje está no texto base de Salmos, livro de Salmos. Salmos que vem da palavra hebraica, é um texto em seu original hebraico, eu já falei aqui muitas vezes. Quem já está acostumado a me ver sabe, mas quem possa estar se deparando comigo agora pela primeira vez, aí Salmo é o texto do Tanar, do Antigo Testamento. Ele é composto de hebraico e algumas pequenas partes de aramaico, o texto do Antigo Testamento. Este é o texto Salmos, hebraico, um texto em hebraico, onde o termo, a palavra no original é Tehelim, que quer dizer louvor. Nas nossas traduções sofre essa influência grega porque veio das traduções da Septuaginta, ou seja, 70 anciões judeus de Alexandria que fizeram a tradução das escrituras sagradas do hebraico para o grego. A grande parte da nossa influência helênica veio daí, dessas traduções com influências gregas. Aí é o que nós temos, certo? Mas os textos originais das escrituras, elas são predominantemente na língua judaica. No hebraico, partes em aramaico e, lógico, no Novo Testamento, que já surge hoje uma nova especulação, ou melhor, não é uma nova especulação, é só falta de estudo de muitos. O que veio chegar até a gente, só chegou esta porção que o Novo Testamento tinha sido escrito completamente em grego. Mas quando você faz teologia, ou vai estudar, ou busca, ou pesquisa em livros especializados, sabe-se que não. Porque a língua falada predominantemente entre Jesus e os apóstolos naqueles tempos, na Palestina, em todo Israel, Jerusalém naquele tempo, era o aramaico. Era a língua falada. E muitos desconhecem e acham que só tem manuscritos gregos. E existem milhares de manuscritos em aramaico. Mas isso aí fica, para um próximo estudo. É só dando um realce, um repeteco, para que a gente se tenha noção. Só de leve. Quem são meus alunos, já estão acostumados a me ouvir e me ver, já está bem situado, com esses temas. Pois bem, o tema central está no livro de Salmos, do hebraico, do original Tehelim, que quer dizer um louvor, é o Salmo 32, que é um dos salmos considerados penitenciais. É um salmo, um louvor de Davi, no momento em que ele sucumbiu, cedeu ao inimigo e adulterou com Batseba. A história que nós conhecemos bem, Ele e Batseba, adulterando, matando, criando todo aquele, como eu posso dizer assim, criando todo aquele cerco para matar Urias, seu soldado, para ficar com sua mulher. É algo terrível, um dos pecados fortes a qual ele cometeu. E ele estava vivendo naquele momento de amargura do pecado escondido, que é um tipo de doença que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão, que muitos atrás consigo. Tanto essa mensagem de hoje vai para dois grupos de pessoas, tanto você de igreja, que possa nutrir este tipo de situação, como para a grande parte, massa esmagadora do mundo. Mas é ambos, e principalmente hoje em dia, nesse cristianismo raso, fraco, que muitos vivem hoje. Uma característica que muitos têm e nutrem. Então, este salmo, ele estava vivendo essa situação, naqueles prelúdios, naquele momento de tristeza, de angústia por este pecado acorrentando a sua alma, porque o pecado
ele gera doença. Ele gera uma doença, ele gera doenças. Porque o corpo e a alma, o espírito, é um conjunto que trabalha em parceria. Tem que ambos estar bem. Porque se um tombar, arrasta o outro. Então, Davi, o compositor deste salmo, estava neste momento de amargura. E escreveu este salmo. E eu quero pegar daí uma perícope, um recorte de texto, que é o texto base desta mensagem, que é o Salmo 32:3. Mas vamos ler os 5 primeiros versículos, para não ficar só naquele ponto exato. Fazer 5 versículos para a gente se situar, certo? Certo. Quem tiver com as vossas Bíblias aí na mão, pegue Salmo 32, dos versículos 1 ao 5. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a selva, como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Texto base, como eu falei, 32:3. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Um dos maiores aperreios e agonias da raça humana, do ser humano, isso independente dele ser de igreja ou não, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um varão, uma varoa que conhece de fato as escrituras sagradas, jamais era para desenvolver esse tipo de situação. Este tipo de doença causado por males, a qual eu vou falar agora. Jamais. Ele era para ter se enxugado, se lavado completamente, se esbranquiçado completamente no sangue precioso de Cristo Jesus, derrubado na cruz do Calvário. Mas muitos ainda não compreenderam e não entenderam e ainda nutrem esta situação, que são as doenças chamadas de ramatiagênicas. Doenças ramatiagênicas, que deriva da palavra grega hamatia, que significa erro, pecado, falta, errar o alvo. Ou seja, tem uma doutrina na teologia, a qual nós estudamos, que se chama ramatiologia, que é a doutrina, é o estudo do pecado. Então, ramatiagênicas, doenças ramatiagênicas, vêm a ser doenças causadas pelo pecado. Doenças tais como, muitas das vezes você não examina a sua consciência, você guarda mágoas em seu coração, pecados de estimação não confessados, que amargura, que encarcera a alma, que escraviza, que algema o espírito, dia após dia, te amargura e te tortura. Muitas das vezes você teve uma pequena discussão, ou uma média, ou até uma grande discussão com um irmão teu da igreja, ou você do mundo, um colega de trabalho, um familiar, um vizinho, mas se sente tão mal por isso. Gostava tanto daquela pessoa, você gosta daquela pessoa, mas num momento carnal, a carne humana discutiu, muitas das vezes por algo sério ou algo tolo, mas o orgulho de ambos, dos lados, tanto o seu como o do outro lado, não te permite e nem te deixa se achegar, nosso linguajar normal, se achegar a ele ou a ela para se reconciliar, para pedir perdão. E agora nutre, alimenta, rega o pecado em seu coração, dia após dia, nutrindo ele. E isso vem causando amargura, angústia,
sempre está presente naquele local onde a pessoa está, vem chegando na igreja, agora para o irmão da igreja, vem chegando na igreja, aí, eita, o cidadão, ou a irmã, ou o irmão chegou primeiro, aí, tá aqui nessa cadeira, eu chego, não, mulher, vamos se sentar ali, aí se senta bem longe do irmão. Ou você, colega de trabalho, às vezes trabalha com cidadão, porque é o jeito, só profissionalmente, só profissional, mas não perdoa por aquela situação, ou por aquele momento, não perdoa. E alimenta isso dentro do seu ser, constantemente. O rancor enfraquece, envelhece, a angustia, a agonia. Como é maravilhoso você dizer, abrir a boca e dizer: não tenho inimizade com ninguém, só fiz amigos durante a minha caminhada, nesta caminhada de vida a qual eu tenho, só fiz amigos. Não tenho ódio de ninguém, nem ninguém me fez raiva. Uma pequena raiva, uma besteira, isso é normal do ser humano. Eu não tenho nada, não tenho inimigos. Eu não tenho inimigos, eu posso andar à vontade pela rua, pelos cantos, porque eu não tenho inimizade. Eu nunca causei mal a ninguém. Eu ando feliz. Chego na igreja, se tiver 100 membros, se tiver 200 membros, sento perto de qualquer um deles, porque nenhum nunca me fez mal. É sempre coisas boas. Por onde quer que eu vá, eu sempre tenho coisas boas. Sempre estou bem com todos. Que coisa maravilhosa você viver assim. Agora, que ruim. Você chega no trabalho, não se dá com fulano, não gosta de fulano, fulano não gosta de você, por algum atrito, por algo que é feito. Tem pessoas que a gente costuma chamar até de bipolar, que às vezes tem raiva de você e você procura, você caça, você se esforça no cérebro para ver se já causou algum mal àquela pessoa, mas não se lembra. Ou nunca causou, é porque a pessoa mesmo, no nosso linguajar popular, não foi e não vai com a tua cara. Não gosta de como você é. Mas já me aconteceu, eu como ser humano, olhar para o cidadão e não ir muito com a cara dele. Nunca tive contato de conversa com ele, mas depois que tive contato de conversa com aquela pessoa, oh, que pessoa maravilhosa. Olha, 10. É só aparência, muitas das vezes. E a pessoa 10. Mas muitas outras, que a gente chama de bipolar, cisma com você, ou não sei o que, você nunca o fez, nada, mas fica assim. Outros por motivo, outras por uma discussão de fato, e isso acarreta numa angústia, no mal. Você sempre tem que trabalhar, sempre tem que topar com aquela pessoa, aquela coisa ruim, às vezes gosta da pessoa, ou do familiar, ou do membro da igreja, gosta da pessoa, mas, como eu posso dizer, ambos, os dois, são orgulhosos e não se permitem se chegar um ao outro para se perdoar, para conversar. Oh, vamos acabar com isso? Nenhum ser humano é perfeito. Olha-se no espelho você, olha-se no espelho eu. Jesus Cristo morreu inocente, sem culpa nenhuma, por todos nós. Perdoa todos os nossos pecados. Deus perdoa-nos constantemente, porque se Deus não nos perdoasse, Ele já tinha dizimado toda a raça humana desta terra. Observe, olhe, a situação do mundo é terrível. Pais estuprando filhas, pais espancando filhos, espancando os pais. As pessoas roubam, as pessoas matam, as pessoas destroem uns aos outros por nada. O inimigo está pintando, embordando nessa terra, devastando. Guerra, Rússia, Ucrânia, devastou milhões de pessoas. É muito mais do que parece. Muita gente só vê o que as emissoras mostram, esses pequenos detalhes, mas tem muito mais por trás. Constantemente, e Deus só olhando pacientemente. E porque eu e você, por causa de uma pequena coisa, não pode perdoar uns aos outros? Por quê? O pecado, as doenças a qual eu falei de cunho do pecado espiritual, ramatiagênica, doenças pelo um pecado não confessado, pelo um perdão, pelo rancor, pela angústia, fica engenhando a alma assim, igual gangrena, corroendo, essa algema invisível da alma. Isso já costuma gerar muitas das vezes
doenças psicossomáticas da mente. Ela engloba, já é um círculo, já começa, ó, pecados não perdoados, fica engendrando a nossa alma, corroendo a nossa alma, nos adoecendo constantemente. E vimos isso constantemente, tanto dentro das igrejas como no mundo aí fora. Você sabia, agora vai para você de igreja, você sabia. Muitos batem no peito e se orgulham. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas não perdoa o irmão. Está brigado com a metade da igreja, com familiares em casa, com o vizinho na rua, mas bate no peito que é ofertante e dizimista. Chega, bate mesmo no peito. É mesmo? Vou te dizer uma coisa, você pensa que Deus recebe o teu dízimo e oferta? É? Você que não perdoa, não receberá o perdão de Deus naquele grande dia. Você que não tem misericórdia para o próximo, com o próximo, você não obterá misericórdia naquele grande dia. Sou eu dizendo a própria Escritura. Você não pode dizimar, você não pode ofertar, que Deus não recebe. Você não pode tomar santa ceia, nada disso você pode fazer. Você que não perdoa, e principalmente você, irmão ou irmã, que conhece a palavra de Deus. Posso te dizer? Mateus 5,23, lê na tua Bíblia o que está dizendo. Mateus 5,23. Jesus é bem claro, veja só a ressalva e o que o Senhor faz, muito mais do que eu estou dizendo. Se tu chegares ao altar com a tua oferta e lembrar, lê a tua Bíblia, Mateus 5,23. Chegar lá no altar de Deus com uma oferta e você lembrar que teu irmão, olha só, que teu irmão tem algo contra ti, eita, mais ainda, olha, não é nem você, o teu irmão tem algo contra ti. Pega a tua oferta e deixa ali. Vai e se reconcilia com o teu irmão. Fica de bem com ele, o perdoa, faz as pazes. E depois volta e aí faz a tua oferta para com Deus. E aí? Olha só. O irmão tem um pecado contra você. Agora imagine você discutiu com ele e não perdoa. E não perdoa o irmão. Não perdoa o companheiro de trabalho, não perdoa o irmão da igreja, não perdoa o vizinho, não perdoa o familiar. Mas está lá dizimista ofertante, dizimista ofertante. Você acha que Deus está recebendo? Quem está recebendo é só a igreja a qual você participa. O pastor, os líderes, o templo em questão para pagar água e energia. Só isso. Mas de Deus não. Porque Deus te amou. Deus me ama. Entregou o seu filho único para morrer pelos seus pecados. Te perdoou. Para agora você não perdoar o outro. Para agora você não perdoar o seu próximo. Todo aquele que diz que conhece a Jesus, eu amo a Jesus e conheço Jesus, mas não segue os seus mandamentos, é mentiroso, a verdade não está em você. Como é isso? Agora vai para você do mundo. Agora vai para você do mundo. E para você das igrejas também. É tudo, engloba tudo. É um para um e outro para outro. É para um e para outro. Vejo uma grande hipocrisia no mundo. Já desde muito tempo eu observo isso. Eu sou uma pessoa que gosta de observar. Eu fico parando só olhando a situação do mundo. Imagine Deus. Eu que sou um grãozinho de areia. Imagine Deus Todo-Poderoso. Eu fico observando muito isso. Blasfêmias constantes contra Deus. Pensando que Deus não sabe das coisas. Tirando Deus por menos. É terrível e triste. Como assim? A oração do Pai Nosso. Feita em colégio, que hoje está caindo bastante. Feita no início de um esporte. Já vi vezes, participei de ciclismo, e quando chegava na hora da corrida, aí tinha um membro de alguma congregação, vamos fazer uma oração do Pai Nosso, a qual o nosso mestre nos deixou. Em Mateus, você vê em Mateus 6, do 9 ao 15, 9 ao 13, o Senhor Jesus, os apóstolos chegam, Senhor, nos ensina a orar. E ele ensina a oração do Pai Nosso. E chegou lá no início do ciclismo, vamos orar, e orou o Pai Nosso. Numa igreja católica ou evangélica, em algum evento público, que até estão eliminando e deixando, estão eliminando as coisas sacras de Deus aos poucos. Mas até então ainda se faz um lago, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pessoas, teve um tempo aqui com uma moça, estava bem mal,
foi assaltado, estava bem mal, no hospital, e foram para a porta do hospital fazer oração, como até hoje faz. Vamos orar o Pai Nosso, aí orando o Pai Nosso. A grande hipocrisia. Não em todos, lógico, porque Deus olha o coração. Mas em uma massa esmagadora, posso te dizer com total afirmação. O que vem a ser a hipocrisia? Hipocrisia, eu já falei até um tempo atrás, é uma palavra que deriva do grego hipócrisis. Uma transcrição do grego hipócrisis. Que quer dizer, nos tempos de Cristo, no tempo dos apóstolos, naquele tempo grego, era um ator de teatro que se escondia atrás de uma máscara, de acordo com o personagem ao qual ele ia executar, de acordo com o personagem, ele usava máscara tal, para interpretar o personagem. Naquele tempo, lógico, você é um hipócrita, era um ator de teatro que se escondia, de acordo com a interpretação que fazia, atrás de uma máscara, que era para divertir, alegrar as pessoas, emocionar, era este o termo. Mas o quê? Um personagem que se escondia atrás de uma máscara. Já por volta do século XIV não, que aí chegou por aqui e começaram a usar com uma conotação negativa, a qual o mestre também usa, dentro do capítulo 7 de Mateus, 5, se eu não me engano, 4, 5, 7, 4, 5, que o Senhor fala de hipócrita, ou seja, uma pessoa que se esconde atrás de um personagem. E eu vejo milhares com hipocrisia, se escondendo atrás de um personagem. Posso te dizer, e digo com total convicção, baseado na Bíblia, e vou te provar, que Deus não ouve muitas vezes a tua oração. E não ouve, porque você é mentiroso. Como assim, irmão? Vamos lá. Se não for, é claro que não todos, lógico, mas é uma grande massa esmagadora de muitos, Deus não ouve. Deus é santo, é perfeito, é sensível, é limpo, tem que ter honestidade, sinceridade. Vamos lá? Você tiver com Bíblia aí, é Mateus 6, do 1 ao 13. Mateus 6, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agora vem. 6,12. Perdoa, ó Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, como assim também perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí? Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, como assim também temos perdoado a quem nos tem ofendido, a quem nos tem devido, quem está nos devendo, quem tem nos ofendido, quem causou calúnia contra mim, quem fala mal de mim. Perdoa-me, Pai, pois eu também perdoo a todos que me ofendem. Você tem perdoado? Porque eu vejo milhares de pessoas fazendo essa oração, mas eu sei, aquele cidadão ali eu conheço. Está fazendo essa oração, Deus jamais vai ouvir a oração dele. Ele é brigado com grande parte de pessoas. A metade da empresa que trabalha é brigado com a metade da empresa com a qual trabalha. A metade da igreja onde congrega, o povo não gosta dele, porque já brigou com todo mundo, é intrigado com um monte de gente na rua, no meio da família, ninguém gosta dele, porque ele já brigou com todo mundo. É de mal, no nosso linguajar, com todo mundo, mas fazendo a oração do Pai Nosso, dizendo, ô Senhor, perdoa-me, como eu tenho perdoado também a quem me ofende. Perdoa mesmo? Oh, pelo amor de Deus. Há uma blasfêmia constante contra o nome do Criador. Como você faz uma oração dessa se pedindo a Deus que perdoe os teus pecados, as tuas ofensas, se você não perdoa as ofensas e os pecados do teu próximo? Como? Faça uma autoanálise diante do espelho para se livrar desse tipo de mal. Do tema central da mensagem qual eu estou trazendo, doenças ramatiagênicas, doenças causadas pelo pecado, aquele pecado escondido, aquele pecado não confessado. Confessa teus pecados ao teu próximo, aquele perdão não desferido, que traz rancor, tristeza e agonia. Muitos não estão nem aí, só cultivando a cada dia este mal em si. Aquele rancor, aquela coisa ruim que fica massacrando o seu interior. O pecado gera doença, mas a confissão dos pecados, o perdão desferido, ele gera salvação, ele gera cura. Pare,
Se autoanalise. Senhor, eu devo estar sofrendo desse mal, pois eu não estou conseguindo perdoar uma pessoa. Pai, eu devo estar sofrendo desse mal, que me angustia, que me aperreia, pois eu estou cultivando um pecado de estimação, um rancor, um aperreio. Estou com a minha alma encarcerada. Eu não me aceito. Eu não me perdoo. E isso me traz um mal por aquilo que eu fiz. Eu não me perdoo. Eu fico com esse sentimento de culpa constante em mim. Pare e olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo. Todos os seus pecados, todos os meus pecados, qual que seja, foram limpos através daquele sangue precioso, daquele santo derrubado na cruz do Calvário. Se há um arrependimento, se há um contritamento do coração, você pode estar me vendo, pode ter carregado o pior, pode ter causado o pior, ou ter feito, causado, vivido, feito, praticado o pior pecado, que você acha que é o pior pecado do mundo. Mas Deus, alveja, Deus limpa, dependendo de você. Abra seu coração, perdoe o seu próximo. Você, irmão de igreja, está dizimando, está ofertando. Olha o que eu falei, olha que o Senhor chega e fala em Mateus 5:23. Se tu se lembrar que teu irmão tem uma ofensa contra ti, tu uma ofensa contra teu irmão, vai lá e se reconcilia com ele. Imagine você, hein? Sem perdoar o irmão ou a irmã. Imagine, hein? Deus não recebe as tuas ofertas. É eu dizendo não aqui, ó. Sermão do Monte. Bem-aventurado, felizes dos misericordiosos, pois naquele grande dia obterão misericórdia. Como é que você não tem misericórdia? Como é que você não perdoa? E você naquele grande dia você quer chegar diante do trono branco do Senhor e obter perdão dele? Se tem bem umas 10 pessoas nas suas costas que você não perdoa. Como? Faça uma autoanálise. Se autoanalise do coração. Se analise, pare e pense. Eita, eu não me auto-perdoo. Não, pare e olhe para a cruz. Eu quero que você olhe para a cruz de Cristo. Olhe para a cruz. E veja todos os pecados do mundo ele levou sobre si. Todos os pecados, todos. Só basta você aceitar. Senhor, eu aceito. Me perdoe, do fundo do coração. Olha só para você, que é de igreja, que diz, que eu já vi pessoas dizer amarrado por esse sentimento e chega e diz, eu quero, mas é mais forte do que eu. Peça perdão a Deus, peça por Senhor, eu não estou conseguindo. Isso está me amargurando, é mais forte do que eu, peça. E o Senhor, dia a dia vai modificando, dia a dia vai mudando você, dia a dia vai modificando, dia a dia vai mudando você, dia a dia vai transformando você, dia a dia vai limpando a tua alma, alvejando o teu espírito e fazendo você mudar e você ter consciência do que Cristo fez por mim e por você na cruz. E aí você aceitar esse perdão para poder desferir perdão. Aceite o perdão em vossa alma e compreender de fato. Eu sou filho de Deus. Paulo fala nas cartas que foi apedrejado, chicoteado, bendizia e era maldizido. Bendizia aos outros e era massacrado, ofendido, sendo tido como escória do mundo. Olha só ele falando em Coríntios, Paulo aos Coríntios. Tudo isso, mas era atacado, era xingado e não esbravejava, não revidava. Era amaldiçoado e bendizia. As características de Cristo, que como uma ovelha muda, foi para o matadouro calado, em silêncio. E vemos hoje, claramente, irmãos que se colocar Jesus na tua frente, você não consegue chegar perto, nem na sombra dele, fica a quilômetros de distância de Cristo. Todo aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele.
vocês serão considerados meus amigos se fizer o que vos mando. Você tem feito o que Jesus pede? Eu falo para você de igreja. Você tem feito o que Jesus tem mandado? Se esforça para fazer. Tem feito? Para você do mundo, eu deixo essa palavra. E para vocês que é de igreja, que ainda não se converteram de fato, porque se você chega e diz para mim, você que é um irmão batizado, uma irmã batizada, e diz eu não consigo perdoar, eu não perdoo, então você ainda não é convertido de fato. Você é convencido, mas não convertido, porque um convertido que compreende o amor de Deus para conosco, através de seu Filho Jesus, entregando ele na cruz do Calvário para morrer por pecados intermináveis e monstruosos dos seres humanos, para te dar perdão, e você não perdoa. Provérbios 28:13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. E aí? Eterno Pai, Senhor da glória, Rei dos reis, que esta mensagem, Senhor, possa ter alcançado os corações daquelas pessoas que podem estar sofrendo ou que sofrem com este mal, com esta doença causada pelo pecado, de cunho espiritual, que amargura a alma, o coração, angustia, adoece, muitas das vezes acarretando até doenças psicossomáticas. Ô Senhor, se tem alguém que está me ouvindo que não consegue perdoar, que guarda mágoa, mostra a ele, ô Senhor da glória, a consciência e a ciência do teu amor para com ele e para com todos. Mostra, Senhor, que a mensagem tenha entrado nos corações de todos aqueles que me ouvem, que se sofrem deste mal, que compreenda verdadeiramente o teu amor para com todos eles e que através do teu amor, que absolvam o perdão, que absolvam a tua salvação e possa repassar para os demais. Porque a tua palavra diz: felizes os que têm misericórdia uns para com os outros, os que perdoam, porque naquele grande dia serão perdoados, obterão misericórdia de ti. Que essa mensagem possa ter entrado nos corações de todos aqueles que estão me ouvindo ou me vendo em qualquer parte do Brasil e do mundo, e que tua palavra santa adentre os vossos corações e os acalme, e que eles possam olhar para a tua justiça e justificação na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, a qual morreu por mim e por todos nós, toda a raça humana, a todos que querem salvação, pois ele está de braços abertos para receber a todos. Ô meu Rei, entra nos pensamentos, nos corações e os enche de paz. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.